Oi, eu sou a Aline Dalroy e esse é o podcast É Verdades. Nessa temporada, o tema que permeia os episódios é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca pela verdade. E hoje meu papo vai ser com Valdinei Ferreira, que há 33 anos é pastor titular da primeira igreja presbiteriana independente do Brasil. Ele também é doutor em sociologia pela USP, autor de 14 livros sobre espiritualidade e fé cristã, e é palestrante e colunista do jornal Folha de São Paulo. E foi justamente por um artigo que ele escreveu na Folha, bem na semana da Páscoa, que ele foi parar no meio de uma polêmica gigantesca. Tudo porque o título do artigo que ele publicou em plena Quinta-feira Santa foi Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? Foi o que bastou para o Valdinei conhecer a ira dos haters cristãos. Além de ser cancelado nas redes sociais, ele foi demitido da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, onde ele era professor há 25 anos. A demissão do Valdinei foi questionada por líderes da igreja, pelos alunos da instituição, que chegaram a fazer uma paralisação em protesto ali na faculdade. E aí, no começo de maio, essa demissão foi cancelada. Bom, meu intuito aqui hoje é entender como o Valdinei busca a verdade dentro de uma seara tão passional e tão espinhosa como é a fé e a religião. E antes da gente começar essa conversa, é importante dizer que a carreira do Valdinei Ferreira sempre foi marcada por levar debates teológicos para o meio evangélico e também por criticar o mau uso político da religião. E isso, inclusive, já levou o Valdinei para o centro de outra polêmica em 2022, quando ele deu uma entrevista para o Globo condenando o exibicionismo de armas e comparando ali aquele exibicionismo à pornografia. Valdinei, é impossível a gente não começar esse papo pelos últimos acontecimentos da sua vida profissional, né? O seu artigo na Folha de São Paulo falava de um olhar diferente para a traição mais famosa do mundo, que é a traição de Judas Iscariotes a Jesus Cristo. Queria que você explicasse um pouquinho do que foi que você escreveu, o que continha ali naquele polêmico artigo, da onde que você tirou essas ideias e que reflexão você queria trazer quando você publicou aquele texto. Toda polêmica em torno do artigo é uma polêmica em torno do título do artigo, né? Que é a pergunta: Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? E essa pergunta é levantada a partir de um livro do Jean-Yves Leloup, né, que é um teólogo francês, padre ortodoxo, que a partir de um apócrifo, que é o apócrifo de Judas, ele faz essa discussão se Judas teria se sentido traído por Jesus, porque Judas apostava numa rebelião de Jesus, né, numa resistência, na revelação de Jesus enquanto Messias, né, um Messias político, por ocasião da sua prisão. E isso o teria levado, né, segundo a tese do Leloup, baseado nesse apócrifo, o teria levado a trair Jesus, a entregar Jesus, mas supondo que ele estava colaborando com Jesus. Quando Jesus não reagiu violentamente, mas repreende Pedro, não é, que lidera ali uma primeira reação violenta à prisão, Judas teria se sentido traído por Jesus, né? E a pergunta, Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas, é uma pergunta baseada numa técnica da filosofia, né, que é a maêutica, que é levantar perguntas, né, justamente para instigar a curiosidade, o pensamento, a reflexão. Quem leu o artigo entendeu que se tratava de uma discussão levantada por esse teólogo ortodoxo, o Leloup, uma discussão na qual ele dialoga também com a psicologia, não é, com a noção de arquétipos, mostrando que cada cristão há um arquétipo de Judas que é essa convicção que muitos cristãos têm, que entenderam tudo a respeito de Deus, tudo a respeito de Jesus, que sabem exatamente como Deus vai agir, não é, de que lado Deus está. Então era essa
a reflexão suscitada pelo artigo, que existe um risco, não é, quando nós temos certezas demais a respeito de Deus, não é, e não temos a humildade de considerar uma abertura que podemos estar errados, né, e frequentemente estamos errados quando nós tentamos colocar debaixo da nossa compreensão, que é limitada, a onipotência divina, a onisciência divina, né, e assumimos o lugar de Deus. Então, é isso que o texto traz para a discussão, né, e uma discussão que não é nova, né, uma discussão que é já bastante antiga no meio cristão. Você previa a reação que esse artigo causaria? Você se arrepende hoje de ter publicado esse artigo? Não previa a reação, né? Porque, como eu te disse, não é uma discussão nova no cristianismo. Há inúmeros livros que discutem isso. Há, inclusive, um pregador italiano, um padre italiano, Pronzato, que tem um sermão famoso sobre esse título, né? Judas foi traído. E então não é uma discussão nova, por isso eu não esperava essa reação. Não me arrependo da polêmica, não é, de ter escrito o artigo, né, de ter publicado, né, aliás, um dos questionamentos é, mas por que publicar na Semana Santa? Ora, é na Semana Santa que nós nos debruçamos sobre esses fatos, não é, e a traição de Judas, então não havia ocasião mais oportuna, não é, e em nenhum momento o texto é um texto desrespeitoso, um texto que contém qualquer insinuação no sentido de blasfêmia, é um texto reflexivo. Agora, ele é ofensivo para quem se recusa à reflexão, né? Então, nesse sentido, não me surpreende, porque a gente vive num tempo em que as pessoas reagem antes de refletir, né? E reagem impulsivamente. Então, nesse sentido, não me surpreende que tenha havido esse tipo de reação. Como é que foi para você sofrer perseguição religiosa dentro da igreja, onde você é pastor há 33 anos, né? E da faculdade que você trabalha há 25 anos? Como é que foi ver gente que convive contigo no dia a dia, sendo ali, de repente, o seu algoz naquele momento, engrossando o linchamento virtual contra você, de repente até pedindo a sua cabeça para a igreja? A traição foi o tema do seu artigo e não sei, parece que você de alguma forma acabou sendo traído. O episódio revelou o quão despreparada e não familiarizada a minha igreja é para lidar com as redes sociais. O que houve foi uma ação política orquestrada nas redes sociais por gente que eu não conheço, gente que não me conhece, pessoas com as quais eu não convivi, e que utilizaram um padrão já estabelecido, que é apontar alguma coisa que soe como blasfema para os cristãos e faturar politicamente em torno disso. E são pessoas, até onde eu sei, que não são engajadas em comunidades cristãs, mas aproveitam essa onda de que o cristianismo estaria sofrendo um ataque, uma perseguição, para transformar isso num capital político, né, e lançar como plataforma de candidatura. Eu acho que ocorreu isso e pessoas da minha igreja que não têm familiaridade com esse fenômeno entenderam que havia um grande escândalo fora da igreja provocado por mim, né? E aí atenderam a clamores internos, né? E precipitadamente, sem direito à defesa, né? Sem que eu fosse ouvido, efetuaram a minha demissão, né? Então, eu acho que mais do que uma traição, revela uma imaturidade, um despreparo, né, e uma desatenção a um processo que teria que ter sido conduzido com mais ponderação. Então, é dessa forma que eu vejo e tenho tentado, né, transformar internamente e, em alguma medida, conseguir isso numa oportunidade de reflexão, né, que nós precisamos amadurecer no modo como nós lidamos com essas reações das redes sociais e como elas vêm para dentro da igreja, como elas estão já dentro da igreja.
Bom, só para contextualizar, o pastor acredita em uso político dessa polêmica dele no artigo que ele fez, porque quem ajudou a viralizar nas redes sociais essa polêmica foi o Felipe Sabará, que tem quase 150 mil seguidores nas redes sociais, já foi secretário no governo do João Dória e integrou a equipe do Pablo Marçal na última eleição municipal de São Paulo. Bom, queria justamente entender como você tem lidado com o emocional, né? Com o baque que foi tudo isso, emocional e espiritualmente, né? Porque você é uma pessoa que escreve sobre saúde mental, sobre saúde emocional, como a espiritualidade pode ajudar a saúde mental. E eu imagino que foi um momento muito prático, né? Empírico, para que você lidasse com isso na sua própria vida. Não tem sido fácil porque o cancelamento externo, né, por essas vozes que eu não conheço, com as quais eu não convivo, não tem muita importância, né? É uma coisa muito episódica, mas isso tem um impacto dentro das comunidades cristãs, das comunidades evangélicas com as quais eu convivo, pelas quais eu circulo, né? E a partir do momento que você levanta uma dúvida sobre a fé e a integridade de uma pessoa, no caso, a minha fé, a minha integridade, isso tem um efeito prático, né? Que é, por exemplo, não ser convidado para ocupar o púlpito em determinadas igrejas, um receio que as pessoas ficam, né? Na dúvida, melhor não me indispor com aqueles que porventura sejam críticos. Então, isso é muito ruim, é muito doloroso, né? Para mim esse processo de cancelamento e o reflexo que ele tem internamente, né? Por outro lado, né, eu tenho a oportunidade de dialogar, de conversar, recebi a solidariedade de muitos da minha igreja, né, de outras igrejas, da comunidade acadêmica, então isso também fortalece, né? Mas eu, falando, né, desse tema que eu tenho trabalhado, que é o tema da saúde mental, eu acho que a primeira coisa é a não negação, né, é o acolhimento dessa realidade que o cancelamento traz prejuízos, né? Ele deixa, produz uma tristeza, né? Produz uma decepção, é, o questionamento, né, de algo que para mim nunca esteve em dúvida, né? Que é a minha fé em Deus, que é a minha fé em Cristo, que é o meu compromisso com o Evangelho de Jesus, com a mensagem de amor, de paz que estão presentes no Evangelho de Jesus. Então, ter isso questionado, né, na forma de que eu estaria traindo Jesus, não é, ao fazer uma insinuação que Jesus teria traído Judas, isso é muito doloroso, né? Eu não nego isso, né? E tenho que lidar com isso, né, na minha experiência presente. Eu acho que todo esse episódio mostrou bem o que que acontece quando alguém desafia algumas verdades estabelecidas dentro da fé. Então, até que ponto dá para fazer perguntas incômodas dentro da igreja sem ser visto como uma ameaça? O que que essa polêmica te ensinou sobre os limites do debate religioso? A polêmica não me demoveu, né, da convicção de que as perguntas são legítimas, né, e que elas precisam ser feitas, né, respeitosamente, mas precisam ser feitas, né. É, eu não recuo, né, de fazer questionamentos. Eu entendo também que parte do incômodo que eu causei é, já vem de longe, né, dos questionamentos que eu tenho feito da instrumentalização da fé pela política, né, e de você criar uma validação que uma pessoa é cristã se ela adere a determinada corrente política, não é? E sendo muito franco, né, com você e com os nossos ouvintes, é, eu não julgo como válido e aceitável que para que uma pessoa seja considerada cristã, ela tenha que subscrever determinadas teses hoje da direita, ou mais precisamente da extrema direita. Assim como não consideraria também como critério válido, e não considero,
que para que alguém seja considerado como cristã, como uma pessoa cristã, ela tem que subscrever determinados pressupostos da esquerda, né? Eu acho que são domínios diferentes, né? Eu acho que há princípios, há determinados valores que quem está num campo da direita e é cristão pode sustentar, assim como quem está na esquerda e também professa a fé cristã pode sustentar. Agora, tentar tornar a corrente política ideológica como validação da sua fidelidade a Cristo, é claramente isso sim uma traição a Cristo e ao Evangelho, né? Os nossos juízos, as nossas posições aqui são todas provisórias, né? O juízo definitivo é o juízo final, né? É o julgamento que todos nós, pelo qual, né, todos nós passaremos diante de Deus. Então, tentar trazer uma coisa histórica como final, né, como validação da fé cristã, eu julgo que isso é uma traição. E nesse sentido, eu acho que as perguntas têm que ser feitas, né, elas são incômodas, a gente paga um preço na história, né, um preço na trajetória, mas não há como não fazer isso, né? Seria, né, o tema é a busca da verdade, seria negar a verdade, né? Negar a própria convicção, assumir um tipo de cautela que, na verdade, é uma covardia, né? É uma falta de sinceridade na busca pela verdade. Eu queria que você falasse como você enxerga o papel da dúvida na fé. A dúvida, ela ameaça ou ela fortalece a crença? A dúvida é essencial para o processo de fé, né? Para o processo de confiança em Deus. É muito pretensioso que um ser humano, né, uma pessoa com pouco mais de 1 quilo e alguma coisa, né, 1 quilo e alguma coisa de massa encefálica, que se privada de oxigênio por alguns minutos, né, deixa de funcionar, julgue que adquiriu um tipo de compreensão tal a respeito de Deus, não é, a respeito do universo, da eternidade, que não haja lugar para dúvida, né? É muito pretensioso, né? A dúvida, ela é parte da nossa fé, né? E ela não deve ser afastada, mas deve ser acolhida, né? E apresentada diante de Deus, né? Eu gosto muito do livro de Jó na Bíblia, e até um dos livros que eu escrevi é sobre Jó, Perguntas de Jó, e numa altura desse livro eu digo: Deus consegue lidar com as perguntas de Jó, né? As perguntas de Jó, que são perguntas duras dirigidas a Deus, não são ofensivas, né? Deus não tem problemas com as nossas perguntas, com as nossas dúvidas, né? Ele tem problema com o fingimento humano, com a dissimulação, com a hipocrisia, mas não com a sinceridade, né? A dúvida que é a dúvida que nasce da sinceridade, ela é plenamente suportada, né? Os salmos estão cheios de perguntas dirigidas a Deus, de questionamentos dirigidos a Deus, né? E a Bíblia, o livro sagrado, é um livro cheio de perguntas, cheio de interrogações. Agora, a questão é que as perguntas que nós dirigimos a Deus, as nossas dúvidas, elas não são decisivas, né, na nossa relação com Deus, desde que a gente não feche os ouvidos para as perguntas que Deus nos faz, né? Por exemplo, quando Jesus aparece ressurreto na praia para Pedro e os demais discípulos, e ele se dirige a Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? Né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que esses outros? A questão decisiva é se nós não nos fechamos para ouvir os questionamentos de Deus, né? As perguntas que Deus nos dirige. Então, eu não tenho nenhum problema em lidar com as dúvidas. Eu acho que Deus não se ofende com as nossas perguntas, né? Acho que às vezes ele se diverte com as nossas perguntas, né? Como aparece lá no livro de Jó, né? Jó passa o livro todo fazendo perguntas, né, a respeito do sofrimento dele. E aí, ao final, Deus diz: agora eu vou te perguntar, né? Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos do mundo? E aí vai, né, fazendo uma série de perguntas para Jó,
E é nesse diálogo, né, em que Jó pergunta, em que Deus pergunta, em que se estabelece uma relação. Então, uma caminhada com Deus que não tem perguntas, que não tem dúvidas, é uma caminhada para mim é, que não é franca, não é, que não é honesta. Agora, quando você diz, né, para as pessoas, o senso comum fala, tem que ter fé, tem que ter fé. O ter que ter fé não pressupõe acreditar cegamente em algo? Confiar em Deus, né? Descansar em Deus, e não nas certezas que nós construímos a respeito de Deus. A fé é muito mais uma entrega existencial do que um conceito, do que uma formulação doutrinária. Eu gosto muito do Leonardo Boff, o teólogo católico, quando ele diz: a gente tem que fazer diferença entre fé e teologia. Fé é a minha relação com Deus. E teologia é a minha explicação dessa relação. O problema é quando eu passo a acreditar mais na explicação e deixo em segundo plano a relação com Deus, né? A relação, ela é uma relação que é real, né? Que está muito além daquilo que nós compreendemos e podemos explicar. Agora, a gente vai explicando, né? Às vezes consegue uma explicação melhor, às vezes aquela explicação já não serve mais a partir da experiência que nós temos e nós a modificamos. Citando outro pensador importante, né, ao lado do Leonardo Boff, é o teólogo Rubem Alves. Rubem Alves, ele dizia o seguinte, que fundamentalismo não é em que você crê, mas é como você crê, né? O fundamentalista, ele rechaça a dúvida, né? Ele rechaça a modificação naquele formato explicativo que ele encontrou, né? E ao se apegar ao formato explicativo, ele deixa de lado o dinamismo da própria relação com Deus, né? E isso é muito ruim para a essência da fé, né? Para aquilo que é o cerne, né? O coração da caminhada com Deus. Queria saber como é que é o seu método de busca da verdade, numa seara que envolve ali aspectos super abstratos, né? A fé, a crença, a religiosidade, a espiritualidade. Aliás, eu queria entender primeiro se o que você busca mesmo com o seu trabalho é achar uma verdade? Existe verdade quando a gente fala de fé? Eu não diria para você que eu tenho me orientado por uma busca da verdade, né? O que me orienta na espiritualidade é a busca da integridade, né? De uma inteireza. E essa integridade é menos uma busca de verdade no sentido cognitivo, no sentido explicativo, e muito mais uma busca de relacionamento, né, de comunhão, de união com Deus. Uma das coisas que me ajuda bastante é a meditação. E eu aprendi na meditação, eu venho, né, de uma formação muito racionalista, seja na teologia ou na sociologia, né? Todo o meu percurso de vida sempre foi um percurso do estudo, da razão, da definição. Mas com a prática da meditação, eu descobri que é, Deus não é acessado apenas pela razão e o estudo, a compreensão, né, a busca da verdade nesse sentido da razão tem o seu lugar, e Deus não é acessado apenas pelo sentimento, pela emoção, é, que também é um caminho, né, na religião muito popular, principalmente nas versões pentecostais da religião, em que se busca muito o sentimento, a emoção, sentir algo a respeito de Deus, e nas religiões mais racionalistas, pensar alguma coisa a respeito de Deus em termos doutrinários. A meditação tem me revelado que antes de pensar ou sentir algo a respeito de Deus, eu posso viver em Deus, né? Eu posso me unir a Deus. Então, quando eu faço silêncio, quando eu medito, quando eu me conecto com a minha respiração, eu estou me conectando com o sopro de Deus e do Espírito de Deus que já está em mim. E eu só posso pensar alguma coisa a respeito de Deus e sentir alguma coisa a respeito de Deus, porque primeiro eu existo em Deus e Deus existe em mim, né? E eu estou unido a Deus. É nesse fundamento
que eu busco a minha estabilidade para pensar e para sentir, né? E nesse sentido, de não ser tão crédulo quanto ao que eu penso ou quanto ao que eu sinto a respeito de Deus, e ter uma confiança que a minha união com Deus, né, não depende do que eu penso ou do que eu sinto a respeito de Deus, né? Ela está num fundamento muito mais profundo, né, que é encontrado no silêncio, que é encontrado nesse momento em que eu não estou buscando os meus pensamentos ou não estou buscando os meus sentimentos. Há um livro clássico medieval chamado A Nuvem do Não Saber, né, que traz exatamente essa ideia que eu uso bastante, que a comunhão com Deus, não é, ela não é uma comunhão fundamentada nas ideias sobre Deus ou nos sentimentos a respeito de Deus, não é, mas de uma união muito mais profunda com Deus que se dá pela via do silêncio no caso da meditação. Quando a gente fala de buscar a verdade dentro do cristianismo, a gente fala de procurar evidências históricas, a gente fala de procurar evidências arqueológicas, documentos, apócrifos, né, outras provas que comprovem os fatos que estão lá descritos na Bíblia. Você fica instigado em buscar o que existe de verdade histórica dentro da história contada na Bíblia? Os elementos históricos, eles são importantes, né? E nesse sentido, o cristianismo, né, os manuscritos do Novo Testamento, são abundantes, né, e dão testemunho dessa verdade histórica. Agora, são testemunhos da verdade histórica, né? A gente precisa ter em mente que o tempo em que os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento foram escritos, eles não foram escritos como reportagens, né? Não foram escritos no sentido de documentos históricos, com o conceito moderno de história que a gente tem. Então, ir até esses textos, utilizando os conceitos atuais que nós temos de história, é violentar a natureza desses textos. Esses textos são testemunhos de fé, né? São testemunhos do encontro com o sagrado. Não tem a intenção de reproduzir nos textos, né, que eles sejam reproduções históricas no sentido que nós atribuímos à história agora, né? E por outro lado, por que eu sei que esses textos são verdadeiros? Porque eles são testemunhos, né, de algo que eu testemunho na minha experiência também, com Deus e com o sagrado, né? Então, eu me identifico e nesse sentido, Aline, os textos sagrados, eles só se perpetuam justamente porque eles estabelecem um contato direto com o coração dos leitores, muito mais do que com a própria razão. Há um texto que eu gosto bastante, que usa uma metáfora, é um texto sobre o Jesus histórico, de Jack Miles. Ele diz o seguinte, né, que um texto bíblico, ele é como um vitral. Você pode pegar um vitral de uma catedral e dizer, olha, esse vidro aqui foi fabricado em tal lugar, ele recebeu a coloração de tal artesão, ele foi montado em tal oficina, e você vai contando a história de como aquele vitral foi composto. E parte do estudo histórico da Bíblia é isso, dizer, olha, esse fragmento foi encontrado no Egito, parte desse texto aqui também está presente em determinado apócrifo, é você reconstituir historicamente, e acho que isso é válido do ponto de vista do estudo histórico. Porém, né, usando a analogia do vitral, o texto não foi escrito com o objetivo primeiro de ser analisado de onde ele veio, como ele foi composto nessas minúcias técnicas, mas o texto foi escrito, usando a analogia do vitral, para transmitir a passagem da luz e a beleza que você experimenta com a passagem da luz. Então, eu posso sentar numa catedral e olhar para um vitral e ficar tentando decodificar a composição, como aquele vitral foi feito. Agora, eu posso me assentar e contemplar a passagem da luz e da beleza e ter a experiência do sagrado, né? Um texto bíblico, um texto sagrado, e seja os textos cristãos ou de outras religiões, eles propiciam esse encontro. E quando a gente se fecha para isso,
e fica só na dimensão histórica, a gente pode perder aquilo que é o mais importante que o texto proporciona, não é? Que é a experiência do sagrado. Bom, agora falando de uma outra polêmica que você se envolveu em 2022, você disse na entrevista a seguinte frase, vou parafrasear você mesmo aqui, né? Abrindo aspas. À luz da ética bíblica, faço a seguinte comparação: o exibicionismo de armas é equivalente à pornografia. Cristãos sempre foram contrários à pornografia. Armas são o exibicionismo da violência, a distorção do uso da força, assim como a pornografia é a distorção da sexualidade. E ainda você completou dizendo: no caso do no caso do familismo bolsonarista, trata-se de uma ostentação da violência pornográfica mascarada de um suposto amor à família. As armas não protegem a família, mas tiram vidas dentro dos lares. Fecha aspas. Foi isso que você, pelo menos foi esse trecho da sua fala que eles publicaram no Globo, né? Por que que você acha que parte do meio evangélico se aproximou tanto do discurso armamentista e violento? Parte está identificado nessa ideia de que as armas são para a proteção das pessoas de bem, né, são para a proteção das famílias. Isso acaba atraindo, né, como se portar uma arma, ter uma arma em casa, andar armado, fosse trazer proteção, né? Quando, na verdade, a meu ver, isso mascara o próprio instinto violento, né? A confiança na força da arma e não em Deus, né? Os meios de buscar pela educação, pela própria proteção do Estado, né? Que deve portar as armas para a proteção de todos os cidadãos, acaba mascarando então esse instinto de violência como se fosse para a proteção das pessoas, não é? Quando, do ponto de vista de pesquisa, de estatística, mostra que portar armas, não é, não aumenta a segurança, não é, e aumenta sim os episódios de violência dentro das próprias famílias, né? Agora, a parte evangélica ter se agarrado tanto a isso, justamente é essa vertente cristã, seria por causa de algum incentivo, alguma incentivo a esse pensamento? Eu acho que a parte evangélica, infelizmente, se apega ao Antigo Testamento, né? E toda uma retórica militar que existe no Antigo Testamento, porque a gente precisa lembrar, né, que no caso do Antigo Testamento, a lei civil e a lei religiosa coincidiam, né? O povo de Deus no Antigo Testamento, ele era tanto uma nação, né, quanto uma religião, né? E no Novo Testamento a gente tem uma separação, né? Só que usam-se termos do Antigo Testamento de natureza militar e parte da legislação que está no Antigo Testamento para transpor isso para a nossa realidade, né? E fazer apologia das armas, da defesa, né? E uma ideia de que cada pessoa tem que proteger a sua família, né? Mais precisamente, cada homem tem que proteger a sua família portando uma arma, como se a gente não tivesse um Estado, né? E leis, né? E todo um regramento que se encarrega desse tipo de proteção, né? E se as coisas não funcionam bem, e a gente tem que concordar também que não funcionam bem, a violência é real, ameaça, né? E acho que isso pega as pessoas, né, no desespero e às vezes bem intencionadas, dizendo eu vou me proteger, eu vou ter uma arma, né? Mas é um engano, né? E é um jeito de manipular esse sentimento, né? E não vai trazer mais segurança, vai trazer mais insegurança, vai trazer mais sofrimento, mais tragédias para as famílias, não é? A gente distribuir, facilitar o acesso às armas. Nos últimos anos, muitas igrejas protestantes, evangélicas, elas se aproximaram não só da política, mas da extrema-direita na política. Você disse numa entrevista recente que desde 2018, que foi o ano da reeleição do Bolsonaro, o clima piorou muito na igreja e que os pastores hoje estão com medo de questionar qualquer coisa, de pedir mudanças e tudo mais.
E você disse, inclusive, que a simples menção de temas sociais como minorias, condição das mulheres, questões comportamentais, já coloca alguém como suspeito, como alvo de vigilância. E você é imediatamente carimbado, né, como uma pessoa de esquerda que não tem fé, que não segue a Cristo. Como é que você enxerga a espiritualidade e o futuro dessas religiões mesmo dentro desse cenário que a gente vive hoje? Eu acredito que isso vai passar, né? Não sei quanto tempo, é uma onda mundial, né, que isso vai passar, mas não significa que o tempo se encarregue de resolver tudo, né? Eu acho que é papel dos cristãos denunciarem isso, questionarem, é, fazerem isso de modo amoroso, de modo sincero, não agressivo, sem desqualificar a fé, o cristianismo de quem fez essa associação, né, mas mostrar que isso é um equívoco, né, é um equívoco. São tempos de muita insegurança, de muitas mudanças, então, nesses tempos de insegurança e de muitas mudanças, as pessoas tendem a se apegar a certezas e a idealizar o passado, né, como se o passado fosse mais seguro. Eu acho que há uma ideia que começa nos Estados Unidos na década de 50, 60, em que se percebe que existe mais pluralidade, mais diversidade na sociedade e que o padrão moral cristão ele não é mais hegemônico, ele passa a ser questionado, e muitos cristãos se ressentem disso e acabam achando que é possível fazer uma nova aliança com o governo, com o Estado, para impor, via legislação civil, a moralidade cristã. Eu entendo a insegurança, né, e que esse desejo é um desejo que nasce de muitos medos que as transformações trazem, mas é uma armadilha, porque o estilo de vida cristão, as escolhas que um cristão faz do ponto de vista ético são escolhas do coração, nunca podem ser escolhas impostas pela lei, né? E quando você usa o braço da lei, quando você usa o Estado para impor condutas que são condutas éticas escolhidas livremente, conscientemente, isso não vai funcionar, né? Vai gerar mais rejeição ao cristianismo, vai gerar mais hipocrisia, vai gerar pessoas que vão fazer esse discurso de moralidade, mas que nos subterrâneos vão quebrar esses princípios. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento agora, e houve a extrema-direita assumiu esse tipo de bandeira de defesa do cristianismo. Eu vejo que muitas pessoas ingenuamente abraçam isso e acham, não, realmente estão defendendo o cristianismo, quando na verdade a gente tem de entender, não é, que do ponto de vista da teologia do Novo Testamento, Deus não tem nenhum projeto de nação cristã. No Novo Testamento, o projeto de Deus são igrejas, comunidades cristãs em todas as nações, né? Mas não nações cristãs nos moldes do Antigo Testamento. E numa nação cristã, é muito claro, ou numa nação na qual existem igrejas cristãs, é muito claro, a vontade de Deus para o Estado é que o Estado estabeleça justiça. E para a igreja, que a igreja viva a santidade, aquilo que as pessoas acreditam e escolheram livremente, né? Então, eu acho que há essa confusão de achar que o Estado tem que impor um padrão de vida, que é o padrão de vida dos cristãos, né? Mas que é um padrão escolhido livremente pelos cristãos e não é missão do Estado à luz daquilo que o Novo Testamento e que Jesus ensina, quando ele diz, por exemplo, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Existe como a política dialogar com os cristãos sem ser pelo viés reacionário, né? Sem fazer o uso errado da religião, sem, como você diz, instrumentalizar a religião para uso político? Eu acredito que muitos cristãos têm vocação política, né, devam estar na política, precisem escolher os seus partidos, escolher se identificam mais com correntes à direita ou à esquerda. É, é possível cristãos, né, e a igreja cristã dialogar com a política, contribuir com a política tematicamente.
né? Por exemplo, a temática do meio ambiente é uma temática importantíssima. O combate à pobreza, à vulnerabilidade, à violência, né? As múltiplas formas de violência, violência contra a mulher, violência contra a criança, contra o idoso, é, temas que são caríssimos ao cristianismo, que o cristianismo precisa se envolver, daí que não são monopólio da direita ou da esquerda, né? A própria discussão em torno da família, do apoio à família, mas isso tem que ser feito pela igreja, né, do ponto de vista do que a gente chama hoje de teologia pública, né, e não vincular esses temas à pauta da direita ou da esquerda, ou carimbar alguém porque ela tocou naquele assunto que, por exemplo, se defende igualdade de gênero, isso é feminismo e automaticamente é um assunto da esquerda, né? Então, eu acho que o meu papel, né, é chamar a igreja e os cristãos a que sejam generosos uns com os outros, né? E que principalmente pratiquem a escuta antes do julgamento, né? Não se precipitem em julgar, em carimbar, em dizer que alguém não está comprometido com o evangelho, não está comprometido com a igreja, ou está trabalhando contra a igreja, ou é infiel à igreja, porque está suscitando determinadas discussões, né? Ouvir, né, e ouvir de coração aberto, né? Tentar entender as razões do outro. Alinhar um autor falecido recentemente nos Estados Unidos, o Tony Campolo, que era pastor e também sociólogo, tem um, uma expressão dele que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: encontrei os meus adversários, conversamos e descobrimos que temos muitas coisas em comum, né? Apesar daquilo que discordamos, né? Eu acho que falta essa generosidade, né? Falta essa generosidade de a gente tentar encontrar aquelas coisas com as quais a gente concorda, né? Apesar das nossas divergências. Santo Agostinho tem uma expressão, né, já que o nosso tema aqui é a busca da verdade. Santo Agostinho tem uma expressão que ele diz assim: a verdade não pode ser minha nem sua, para que ela possa ser nossa. Se eu tento circunscrever a verdade só ao meu campo, né, e o erro ao campo do outro, nós nunca vamos encontrar, porque a verdade, certamente ela está numa linha ali intermediária, não é? Parte no seu terreno e parte no meu terreno, e a gente precisa protegê-la, não é? Se eu tentar arrastá-la só para o meu terreno, provavelmente eu vou cometer uma violência e não vou encontrar a verdade. Num cenário de cancelamento, de dogmas e de extremismo, o que que te dá coragem para continuar falando? E mais, depois de tudo que você passou, como é que fica o medo de ser mal interpretado? Como é que isso pode afetar a sua escrita, a sua fala? Então, aqui é uma pergunta sobre coragem versus medo. Olha, Aline, eu prego há 33 anos e há um exercício que todo pastor faz, né? Acredito que todo rabino, todo padre, né? Toda liderança religiosa que tem a homilia, que tem a prédica como ofício. Eu faço isso há mais de 3 décadas. E eu não sei se a gente cria, né, se é um mecanismo psicológico, se ou é realmente só algo espiritual, mas sempre que eu preparo um sermão, eu leio o texto bíblico, interpreto o texto bíblico, escuto Deus falando comigo por meio daquele texto bíblico e o que eu devo dizer às pessoas em nome de Deus. E nesses 33 anos, eu nunca fui ao púlpito pensando que no meu auditório, na minha congregação, estará a pessoa A, B ou C e que ela poderá, ser ofendida ou interpretará isso ou aquilo desta ou daquela forma, né? Então, esse exercício de fazer todas as semanas a prédica, a pregação, sem me preocupar que esta ou aquela pessoa com que ela vai ouvir, né, e eu faço perante Deus, né, eu falo a partir da convicção de Deus, é a mesma convicção que eu tenho para, depois desse artigo polêmico de Judas, continuar escrevendo, né, sem a preocupação se eu serei
mal interpretado, né? Procuro, claro, o cuidado com o texto, a clareza, né, do texto, é meu dever de ofício, mas sem esse tipo de preocupação. Isso me guia, né? Essa convicção que pode ser uma convicção mística, né? Sem a qual eu não faria meu trabalho, de que quando eu falo, né, não em meu nome, né? Eu falo a partir da palavra de Deus e em nome de Deus, né? É, com o desejo de que isso faça bem às pessoas, né? Mas um tipo de bem que não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir da parte de Deus. O que que você diria a alguém hoje que está em crise com a fé, mas que ainda sente que a espiritualidade é parte da sua verdade? Olha, eu diria para que busque a Deus no silêncio, porque as ideias, elas são enganosas, as palavras têm as suas sutilezas, as nossas próprias emoções também nos enganam, mas o silêncio, ele revela a verdade. Há uma expressão que se repete na Bíblia toda, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É uma expressão que está lá quando o povo de Israel sai do Egito, né, repetida nos Salmos. Jesus se retirava nas madrugadas para ficar em silêncio, né, e para falar com Deus no silêncio. Então, o silêncio é muito importante, né? A gente não se permite mais ficar em silêncio, né? Porque, e aí o silêncio não é só o silêncio da palavra, né, o silêncio auditivo, mas é o silêncio visual, né, fazer silêncio das telas, né, o silêncio corporal também, que é você ficar numa posição de silêncio corporal, que é o que a gente pratica na meditação também. Essa experiência do silêncio é uma experiência muito reveladora numa época de tantas vozes, não é, e de tanto barulho que dificulta justamente o discernimento. Então, eu não vejo como seja possível hoje uma busca da verdade que não passe pelo silêncio. O teólogo Bonhoeffer, que foi mártir, né, do nazismo, ele recomendava, quando ele dirigiu um seminário clandestino para a formação de pastores, todos os estudantes não iam para as aulas sem que antes fizessem meia hora de silêncio e de meditação. Ele dizia que era perigoso estudar teologia sem a meditação e sem o silêncio. E a certa altura, né, numa igreja amordaçada pelo nazismo e comprometida com o nazismo, ele disse que a igreja havia perdido a autoridade da proclamação da palavra e ela deveria recuperar o seu testemunho em silêncio, né, aprendendo a fazer silêncio. Eu acho que a gente tem hoje uma situação muito parecida, né, em que todo mundo grita, né, e ninguém é ouvido, todo mundo fala, mas ninguém escuta. Então, buscar a verdade, né, por meio do silêncio, para mim, hoje é a coisa mais reveladora e mais importante, né, e que eu tenho procurado levar na minha mensagem sobre espiritualidade. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem vive em conflito entre fé e razão, qual seria? Ah, eu tenho uma expressão maravilhosa que o teólogo Paul Tillich disse: a fé é a razão em êxtase. Esse conflito entre fé e razão é um conflito que não entendeu a natureza da razão e nem a natureza da fé, né? Fé e razão não são inimigas, não é? Elas são parceiras. A razão precisa questionar a fé e a fé precisa dar as mãos para a razão e ajudar a razão a ir além do otimismo ou do pessimismo, né, mostrando a esperança, né, e conduzindo a razão na direção da esperança. Então, eu vejo
que fé e razão não podem se separar, né? Precisam andar juntas, não é? E quando andam juntas, a gente tem essa experiência de que a razão não é uma inimiga da fé, não é? Mas você pode experimentar, não é, por meio da fé, esse êxtase da razão, que é justamente uma razão que tem esperança, né? Esperança num mundo com tantos sinais de desesperança, mas ela pode ir além do pessimismo ou além do otimismo e projetar um futuro de esperança. Agora, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu tenho um quadro aqui que ele chama Verdade na Sua Cara. Conta pra gente uma verdade que ninguém aceita. Eu acho que, na minha experiência, né, como cristão, como pastor, a verdade que a gente não aceita é que nós somos pecadores, né? E falando na primeira pessoa que eu sou pecador. E aí a formulação seria a seguinte, né? Eu sou muito mais pecador do que eu tenho coragem de admitir, mas é difícil isso, né? Porque humanamente o orgulho, né, fala mais alto, né? E eu gostaria, né, de fato, de dizer para Deus que eu sou bom, né? Que eu sou correto, ou que eu sou melhor do que aqueles que me chamaram de Judas, mas eu não sou melhor que eles, né? Eu sou tão pecador quanto eles, ou mais pecador do que eles, porque eu não conheço suficientemente. Então, essa é a verdade na cara que eu tento lembrar, não é? Mas que eu tenho dificuldade de viver de acordo com ela. Mas, por outro lado, Deus me ama de uma forma que vai muito além do que eu consigo imaginar e compreender. E essa foi a minha conversa com o pastor Valdinei Ferreira. Muito obrigada por ficar comigo até o finalzinho do episódio. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda quinta às 11 da manhã na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. A direção criativa, a produção executiva, a gravação da entrevista e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é do Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio.